Olá, Padre Bódega. Obrigada por mais uma vez contarmos com a sua presença e com a sua análise neste espaço da Eclésia. Junta-nos hoje a partir deste acontecimento que é o consistório que está a decorrer no Vaticano e que vai levar Dom Manuel Clemente ao cardinalato. Junta-nos também a reforma da Cúria Romana, uma iniciativa que o Papa Francisco está a desenvolver, sendo uma ideia desenvolvida antes dele ter sido eleito Papa, a criação de um chamado C9, 9 cardeais que o ajudam na condução da Igreja Católica. Este conjunto de cardeais está a promover, juntamente com o Papa Francisco, algumas reformas na Cúria Romana, quer no âmbito da organização daquilo que são chamados ministérios do Vaticano, os conselhos pontifícios, mas também na ordem económica e propriamente eclesial. Este consistório que está a acontecer, para isso concorre também. Como olhar para estas mudanças de uma forma geral, que quer o Vaticano, quer a Igreja Católica, como também as sociedades estão a acompanhar estas mudanças vindas do Vaticano? Em primeiro lugar, ver que essa opinião pública começa a ser, dentro da própria Igreja, uma pluralidade de opiniões, o que é um enriquecedor, que as pessoas, dentro do sentido do serviço, começam a entender o que o Papa vai dizendo, que o serviço não é um poder, mas é exatamente uma forma de servir o outro. Não é um privilégio, é uma responsabilidade. E ele tem dito isso, aliás, foi pública e muito divulgada a última intervenção que ele fez diante da Cúria Romana, a propósito dos 15 habituais defeitos ou tentações, que os pecados que as pessoas que estão naqueles lugares facilmente, e embora depois ter dito que isso vai abranger toda a condição humana, mas ali não é exceção, e que é preciso repor. Esta tentativa de pôr os serviços do Vaticano de uma forma mais colegial e, por isso, menos poderosa, no sentido que eles é o princípio e o fim, eles são a pureza da garantia da fé, mas ali é desde logo uma novidade, porque os tempos atuais, que já vem do Concílio Vaticano II, que veio dizer que é o povo de Deus que é o sujeito da evangelização. Mas estávamos esquecidos disto? O Concílio Vaticano II veio dizer isso, exatamente, porque até então o sentido do sacramento da ordem, desde logo os presbíteros, aliás, nas paróquias era assim, que se o seu padre dizia, era porque devia-se fazer. Se o seu padre diz que se tira aquelas flores daquele lado, tira-se as flores. Mas se não fosse o padre a dizer, já era um abuso de alguém. Houve alguém que teve a ousadia de dizer que sai dali e não foi o seu padre. Quer dizer, agora há aqui gente que manda sem ser o padre. Portanto, o poder como algo que fascinava e que deixava que as pessoas fossem, eu diria até desumanamente, detentoras da vontade, eu e o Espírito Santo achamos que, é algo que a Igreja foi notando que é uma tentação que nos faz afastar do Evangelho. E isso foi logo uma verdade que o próprio Francisco, na primeira intervenção, basta ver que ele se ajoelhou e pediu ao povo que rezasse por ele, mostrou que o poder ali não era tido como um deslumbre, ou como um privilégio, ou como um dom, mas como uma atitude humilde do serviço. Na linha, aliás, de Bento XVI. Bento XVI que não fez a reforma da Cúria, mas que encetou os princípios dessa reforma na linha do que o próprio João Paulo II, em 88, quando criou a nova, diria, configuração dos serviços romanos, já quis ajustar. Vamos ver, Paulo VI fez isso a partir do Concílio em 67, depois foi João Paulo II fez em 88, o Bento XVI achou que devia urgentemente também encetar essa renovação e vamos ver se Francisco, desde logo, nos primeiros anos do seu magistério, consegue concretizar. Que basicamente vem dizer duas verdades que para nós são muito úteis. A primeira é que o serviço deve ser colegial e não detentora como se o Papa e os seus serviços tivessem a verdade das coisas. Remeter muito para as conferências episcopais, ou seja, muitas das decisões, em vez de serem ditadas por Roma e universalmente aceites, devem ser propostas e avaliadas a recepção que são feitas. E devem ser as conferências episcopais, o conjunto dos bispos locais, que devem apurar e aferir da justeza das orientações. As orientações continuam a ser, mas orientações, não imposições. Para deixar de ser uma igreja demasiado culturalmente europeia, romana, quase como detentora, passar a ser um lugar de comunhão, de apuramento da linha sinodal,
que aliás é desde logo uma das novidades, que este sentido de, como ele orientou este último sínodo, tem sido, de facto, a Secretaria do Sínodo não está a ditar as coisas, está a ser apenas coordenadora da forma com que o povo... E o Papa teve que dizer aos seus irmãos bispos, não tenham medo, eu estou aqui para garantir a comunhão. E é essa a sua função. Ele é o primeiro inter pares e não o detentor do poder absoluto, como se Deus tivesse dado um poder divino que retirou aos outros irmãos do episcopado. E nisso ele tem sido muito claro. E, portanto, vamos admitir que a reconfiguração vai ter duas dimensões. A primeira vai reduzir o número de secretarias e de serviços da Cúria Romana. A segunda, a Secretaria de Estado. Toda a gente dizia que o Secretário de Estado do Vaticano era como o Primeiro-Ministro. Bem, o Papa era o vigário e o Secretário de Estado do Vaticano era o Primeiro-Ministro. Isto porquê? Porque a Secretaria de Estado, que devia ser a última, a menos importante de todos os dicastérios, era ela que neste momento congregava, era ela que fazia a ponte entre os vários serviços, vamos dizer assim, os vários ministérios de Roma, e quase que era o Primeiro-Ministro, de facto. E este Papa veio dizer exatamente, aliás, quando sai o Bertone, e vai dizer exatamente que não é essa a função de um responsável máximo. Ele deve exatamente estar com os irmãos e não ser detentor da orientação dos irmãos. A segunda razão que ele vai dizer, eu acho isto notável, é que os responsáveis dos dicastérios, os que estão à frente dos serviços, sejam pastores de almas, tenham experiência de estarem com o povo de Deus, porque às vezes é gente de carreira que saiu das universidades, saiu dos seminários e que não conhece a vida concreta da Igreja. E, portanto, muitas vezes as coisas que faz é pelos livros, é pelas teologias, é pelas sociologias, enfim, é pelos saberes, mas não pelo cheiro do povo, pelo cheiro das ovelhas. E neste aspecto eu também acho que isto é algo de novo, que talvez também venha nos dizer como é que são eleitos os bispos, que às vezes, muitas vezes vão dos seminários e dos superiores e professores universitários, e a gente muitas vezes nem sequer teve a experiência de ser pároco e de estar chamado cura de almas, não é? Estar com o povo de Deus. Também aqui, para isso ele vai dizer, uma das coisas que está a ser falada, é que os responsáveis devem rodar com frequência. Não se devem apegar demasiado aos cargos, como se pensar que chegando ali, só a idade é que os tirava de lá. Não sei onde é que foi buscar esta ideia. Provavelmente é isso que tem acontecido nos últimos anos. Portanto, é a tentativa de que o serviço seja serviço e não poder, que quem está nos serviços não esteja agarrado ao poder, mas o faça como ministério, e uma vivência colegial, que desde logo, diga-se que este C9, este grupo de 9 cardeais, a sua constituição é dos 5 continentes, não é só que os cardeais estão ali mais perto do Papa e que vivem em Roma e que estão sempre metidos lá no Vaticano. Não, pelo contrário, a gente quase só desloca lá, em último caso, e hoje em dia há meios de comunicação que se chega lá, vai desde a Austrália, aos Estados Unidos, enfim, à Alemanha, enfim, há de todos os continentes. E, portanto, também aqui é uma maneira de dizer que a Igreja é católica, no sentido que é universal, não é diretiva, mas faz comunhão e faz caminho. E, sobretudo, vive da fé. E isso também é importante, porque também é preciso ter muita fé para arriscar este tipo de renovações, porque as resistências são muitas e há muita gente que acha que isto é exatamente destruir tudo que demorou séculos. Vamos ver, muitos desta gente é uma corte romana no pior sentido dos termos. É gente que vive ali com aquele poder à volta daquelas mordomias, daqueles serviços. Esta renovação parece-me que vai dar um rosto mais, diria, de povo de Deus e de serviço no ministério, que eu acho que é, em todos os títulos, louvável. Se vai ser concretizado e a que termos, vamos pelo menos adivinhar muitas resistências, isso é óbvio. Que sinal dá o Papa Francisco ao criar 14 novos cardeais, apenas 4 do continente europeu, os restantes de diversas proveniências, diversas geografias do mundo, inclusivamente Cabo Verde e Tonga? Correm menos o risco de serem gente da cúpula, para serem mais gente da base. É gente das igrejas simples, minoritárias, muitas delas, e que vêm do mais longínquo. Veja-se como o Papa diz, foram buscar ao fim do mundo. E ele vai buscar gente ao fim do mundo, se for preciso. Mas é uma igreja que, por isso, abraça as periferias, não são só as periferias no sentido de estar mais longe, mas daquelas que ninguém se lembrava, provavelmente, de convocar ou de chamar a si para este lugar. Vejamos como isto pode ser,
basta ver que quem diz que o próximo sucessor de Francisco não seja um bispo de Cabo Verde, por exemplo, o que seria, a todos os títulos, uma igreja... Bem, já se falava que podia ser um bispo africano ou asiático, mas nós ainda não vimos bem o que é que será isso de novidade e de surpresa. E se há coisa que o Espírito Santo é bom, é em novidades e em surpresas. Portanto, acreditemos que isto é também uma forma de não europeizar demasiado e não ter medo de abrir o coração e de caminhar à luz do Espírito. Eu acho isto é próprio de um Papa que, assim como o João Paulo II veio de uma Europa que era muito martirizada, este vem de uma América Latina que é muito ousada. Diria, tudo o que é novo precisa de ser acolhido com alguma docilidade. E, portanto, eu acho que neste aspecto o Papa Francisco seria surpresa se não fosse por aqui. Quanto a mim, só se confirma o que ele tem dito de si próprio e o que ele tem ousado dizer que os outros devem ser. Portanto, parece-me muito coerente esse tipo de chamada ao cardinalato, estes irmãos bispos. Estas reformas vão sendo conhecidas à medida que o tempo vai passando. As primeiras que conhecemos prendem-se com a ordem económica e financeira do Vaticano. Foram um bom sinal? É um sinal absolutamente necessário. Ele diria, com verdade, é como numa paróquia. Um padre que se porta menos bem moralmente, as pessoas perdoam. Agora, se ele mexe no dinheiro, ou se gera mal o dinheiro da paróquia, dificilmente não tem problemas sérios. Quer dizer, quando toca ao património, de facto as coisas são... Primeiro, porque o Vaticano, se não for transparente nesse aspecto, ele próprio se torna um contra-testemunho. E o poder do dinheiro, sempre basta dizer, que foi uma das tentações do diabo, quando chamou Jesus Cristo, e vamos agora começar a Quaresma, pode ser bom que tomemos atenção nisso. O poder é demasiado diabólico. E, portanto, o poder, quando mete dinheiro e mete milhões e muitos milhões, basta ver que foi uma das surpresas, forem colocar milhões que nem sequer estavam registados, e entregar isso a gente que não é cardeais, não são cardeais, é gente da área da finança, e pôr o Banco Ambrosiano, o Banco do Vaticano, ao serviço da evangelização e com um sentido de justeza e de clareza nas contas, era o mínimo que a Igreja podia fazer. Como é que é tal história? O exemplo tem que vir de dentro e tem que vir de cima, não é? Como é que a gente ia exigir dos outros transparência, verdade, justiça, quando os próprios serviços do Vaticano corriam o risco de estarem numa nebulosa no que toca a essas coisas todas. Portanto, foi desde logo as primeiras decisões e é um trabalho que nunca está acabado. Aliás, nesse aspecto, todo o cuidado é pouco e é preciso rever sempre e repor os princípios, porque os desvios são muito fáceis e as acomodações, ou já ninguém está a falar no assunto, também são muito fáceis. Portanto, parece-me justo que tivesse começado por aí logo. Aquilo que muitos poderão perguntar é se era tão necessário, porque é que demorou tanto tempo a acontecer. Prende-se com as dificuldades e as resistências que o Padre Borga se referiu há pouco. Exatamente. O ter vindo de fora, às vezes ajuda logo é um pouco o que se passa com eu vou usar um exemplo com a minha paróquia, não é? Quando a gente chega de novo a um lugar, é a melhor altura para pegar logo as coisas que é preciso pegar de frente. Porque, senão, as pessoas já começam a estranhar, nós já estamos acomodados, já não temos a simplicidade e, de facto, ele foi quase premonitório quando entrou, pegar logo nesse lugar onde já se tinha, vamos ali ver, pessoas que tinham sido, suicidaram-se, quando houve gente presa, quando havia rumores de tudo e mais alguma coisa a propósito disso, pois era uma das coisas que se dizia que o Papa Bento XVI não teria condições de enfrentar, porque, reparemos, o Papa Bento XVI há décadas que está a viver no Vaticano, na Cúria Romana, e estava engajado, vamos dizer, usar a palavra, com aquele esquema todo. E é evidente que quem vem de fora tem mais facilidade em dizemos, partir a loiça, em abrir portas e em não pactuar com certas mentiras ou certas necessidades de verdade que é preciso pôr mais ao cimo. De facto, mais uma vez, se diz que toda a atenção é pouco. Eu só sublinho que essa é uma reforma que precisa permanentemente estar a ser chamada a atenção.